Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Aleluia! Nós estamos aqui na nossa devocional e você sabe que nós já estamos na segunda semana do nosso jejum. E você sabe que tempo de jejum é o tempo de você intensificar a sua oração, é tempo de você renovar a sua mente, de comunhão. E para renovar a nossa mente nós temos o nosso material, que é o livro, com o tema que é restituição de A a Z. Então, se você ainda não leu ou perdeu algum capítulo, retome isso, esteja de fato conectado a esse jejum, porque não sei para você, mas está sendo bênção para a minha vida, está sendo poderoso, amém? E hoje nós temos a segunda semana, e o tema da nossa segunda semana é restituindo a vida de uns aos outros. Mas antes, vamos orar, abençoando esse momento, para que Deus possa estar nos conduzindo com sabedoria, com graça. Amém? Aonde você está aí, feche os seus olhos, clame ao Senhor, busque ao Senhor nesse momento. Amém? Pai de amor, eu quero te dar graças pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder compartilhar a sua palavra. Que a sua palavra, Deus, seja de fato vida para nós. Traga revelação, traga entendimento, para que possamos, ó Deus, abraçar aquilo que o Senhor tem para nós, que é melhor para as nossas vidas, para a transformação das nossas almas. Pai querido, eu quero abençoar a cada um que está nos ouvindo nesse momento, ou aqueles que estarão nos ouvindo, ó Deus, em algum momento desse dia, que a sua bênção, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia possa estar alcançando a cada um agora, a cada família, a cada casa. Eu quero declarar que a sua casa é uma casa bendita nessa terra. Eu declaro aquilo que a palavra de Deus já diz que você é abençoado. Aleluia, você é abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. Irmãos, nessa primeira semana, nós vimos que a restituição da nossa alma, onde Deus preparou o berço da nossa alma, que é aquilo que o pastor Wilson está usando, que ele deu como tema o berço da alma, onde Deus preparou todas as coisas para que eu e você pudéssemos ser cuidados, ser transformados, onde há provisão, onde há livramento. Ali Deus preparou tudo para que eu e você pudéssemos ser o quê? Abençoados. A nossa alma ser o quê? Transformada. E ali nós percebemos o quê? Que Deus falou que a minha alma e a sua alma têm valor. Jesus não morreu na cruz por conta de um carro, por conta de uma casa, por conta de uma saúde física. Não, Jesus morreu numa cruz por conta da minha alma e da sua alma. Então isso mostra o quê? Que a minha alma e a sua alma têm valor. Deus valoriza almas. Amém? Então nós vimos isso na primeira semana. Então, e como Deus valoriza a alma, então agora eu preciso do quê? De um referencial. Ou seja, para onde eu vou? Para quem que eu olho? Para quem que eu sigo? Aí Deus colocou um referencial. Olha, não é o homem o referencial, não sou eu. Eu sou o referencial. Deus falou, eu sou o referencial para a sua alma. E no Novo Testamento, o apóstolo fala quem é o nosso referencial, que é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente o que? Para Ele. Então, Ele é o nosso referencial. Qual é o referencial das nossas almas? Jesus Cristo. Além de dar o referencial, tem mais que Deus falou. Qual que é? Dominar. Então você aprendeu, entendeu que a sua alma tem valor, então cuide dela. A alma das outras pessoas, as outras pessoas também têm valor. Respeite essas almas. E mais, vamos conquistá-la. Vamos testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, levando essas pessoas para Jesus Cristo, para que elas possam também entender isso, que elas têm valor. Amém? E mais, o que Deus fez? Deu domínio, dominar, governar. Deus te colocou para dominar sobre todas as coisas. Então dominar é dominar a carne, dominar o mundo, dominar o diabo, as circunstâncias adversas que estão ao nosso redor. Então domine, meu querido.
Você foi criado para dominar. Aonde você entrar, não dominar pessoas. Pessoas você influencia. Você influencia, mas é dominar sobre as circunstâncias, dominar sobre o mundo, dominar sobre o diabo, dominar sobre a carne. Então domine, meu amado. Você foi chamado para dominar. E mais, Deus abençoou. Estou resumindo aqui o que nós vimos. Deus, esse faz parte o quê? Do berço da alma. Então, do berço da alma, o que Deus fez? Nos abençoou com toda a sorte de bênção. Você já é abençoado. Não tem encantamento, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem inveja que vai te prejudicar, não tem palavra de maldição que vai te prejudicar. Por quê? Porque você já é abençoado. Então não tenha medo. Entrou alguém na minha casa e depois que entrou na minha casa eu fiquei ruim. Para com isso, meu querido. Para com isso, minha querida. Você é abençoado. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Não tem como amaldiçoar alguém que Deus já abençoou. Se aproprie disso em nome de Jesus. Eu estou lá no meu emprego. Estão fazendo mal para mim. Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não tem como te prejudicar. Porque você é abençoado. Se aproprie dessa bênção. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aleluia! Se aproprie disso. Tome posse disso. Não deixe o diabo te roubar. Deus está restituindo isso aí, na sua alma. Isso faz parte do berço da alma. E além de nos abençoar, Ele nos colocou o que? Um propósito. Qual é o propósito? Multiplique. Multiplicar. E para isso nós temos alvos de batismo. Então nós colocamos alvos de batismo porque nós temos um propósito. Qual é? Multiplicar. O que mais que Deus fez? Deu vida como alimento. Então os animais comem das ervas. Mas nós que somos alma vivente, é comer ervas que dão semente. E semente fala do quê? Fala de vida. Então se você pegar uma semente de laranja, ali dentro tem vida. Tem um pé de laranja ali dentro. E para você ver, é só plantar ele na terra, que você vai ver nascer um pé de laranja que vai dar frutos, vai dar laranja. Porque semente tem vida. Então, se alimente de vida e não de morte. Não aceite aquilo que o diabo te dá como alimento que vai prejudicar a sua vida. E como que eu me alimento? Daquilo que eu ouço e daquilo que eu vejo. Então, o que você tem ouvido ultimamente? O que você tem visto ultimamente? Então é isso que você se alimenta, a sua alma é alimentada através daquilo que você vê e daquilo que você ouve. Então se alimente de vida nesses dias. Então nós estamos aqui nessa devocional. Nessa devocional, na realidade, é um alimento. Qual é o alimento? Vida. Vida. Você está se alimentando de vida. Quando você vai no culto, o que você está fazendo? Se alimentando de vida. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está se alimentando de vida. Quando você está jejuando nesse tempo de jejum, você está alimentando a sua alma de quê? De vida e não de morte. E mais, Deus te colocou no Éden. Éden é lugar de prazer, de deleite, de desfrute. Não troque isso por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo, por um prazer do aqui e o agora, que só vai prejudicar a sua alma. Lembra, a minha alma e a sua alma, ela é eterna. Não deixe que os prazeres desse mundo prejudiquem a sua alma. Não deixe que os pratos de lentilha que o diabo oferece, que é o prazer para o aqui e o agora, um prazer momentâneo, um prazer para sua carne, prejudique a sua vida. Amém, meu querido? Isso que nós vimos a semana passada. E hoje, você percebe que Deus vem restaurando, trazendo revelação, restaurando primeiro aqui dentro. Ou seja, eu e você precisamos ser restaurados aqui dentro. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus já nos abençoou. Mas tem coisas que Deus vai restaurar
que tem a ver com aqui e o agora, que eu e você fomos roubados, que tem a ver com as bênçãos. Mas presta atenção, essa bênção, ela pode se transformar num bezerro de ouro. Um casamento pode se transformar num Deus, um carro pode se transformar num Deus na sua vida, uma casa pode se transformar num Deus na sua vida. Se eu e você não formos restaurados, restituídos primeiro aqui dentro. Você percebe? Aqui dentro. Por quê? Aqui fora, o aqui e o agora, não vai nos prejudicar, não vai nos causar dano. Então Deus está nos preparando, nos restituindo primeiro aonde? Aqui dentro. Aqui dentro. Eu e você precisamos ser restituídos aqui dentro. É o que Deus está fazendo. Então que você possa estar abraçando essa palavra, abraçando essa revelação. Você sabe que no final de todo o capítulo, tem lá para você, o que esse capítulo falou com você? Qual é o posicionamento? Quais são as atitudes que você vai ter doravante a partir do momento que você recebeu essa palavra? Então tem que ter mudança. Então, Jesus falou isso. Aqueles que ouvem a minha palavra e não as pratica, está construindo a sua casa em cima da onde? Da areia. A tempestade vai vir, o dia mau vai vir. E se a sua casa não estiver alicerçada na rocha, que é Jesus, ela vai cair, meu querido, minha querida. Então, abrace essa palavra. Além de estar ouvindo, não somente ouvinte, mas pratique a palavra. O que é praticar? É mudar a sua atitude, é mudar o seu comportamento em relação à palavra que você ouviu, em relação àquilo que você aprendeu. Então nós aprendemos algo poderoso nessa semana que passou. Nós estamos entrando numa nova semana, ou seja, há algo a mais que Deus quer nos abençoar. O que é esse algo a mais? É restituindo o quê? A vida de uns aos outros. Então Deus, quando colocou Adão lá no Éden, a Bíblia diz que Deus, todos os dias, Deus vinha se relacionar com Adão. Só que Adão estava o quê? Sozinho. Não tinha ninguém ali da mesma espécie, que seja idôneo, alguém compatível. Eu vou ler o texto aqui já em Gênesis, capítulo 2, que é a base de hoje. Então não tinha ninguém idôneo, ninguém compatível. Por quê? Eram almas, somente almas. Mas não era alma vivente. Então, para que Deus desse uma equipe para Adão, ele tinha que desejar isso. Ele tinha que olhar para Deus e desejar a vida de Deus, que a vida de Deus era melhor do que a dele. Ele tinha que abraçar isso, desejar essa vida de equipe. Irmãos, minha irmã, meu irmão, não existe vida cristã do eu sozinho. Por mais que o mundo está levando para isso, para o individualismo. É você e pronto. Sou eu e acabou. Mais nada. Então tudo está colaborando para isso. O mundo prega isso. Você não precisa de ninguém. Você é independente. Anda sozinho. Não valoriza os outros. O mundo prega isso. Tudo está cooperando para isso. Mas Deus não trabalha assim. Deus não é assim. Quando Deus criou o homem, ele disse o quê? Façamos o homem a nossa. Ou seja, tem uma equipe envolvida. Tem uma vida de comunhão. Então não tem o eu sozinho. Então para isso Deus criou o quê? Uma equipe. E para Deus criar uma equipe, Adão precisava desejar isso, querer isso. E foi o que aconteceu com Adão. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 23, diz assim. Deixa eu ver aqui o horário para a gente não extrapolar. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea. Idônea o quê? Da mesma espécie. Compatível. Isso é o que significa a palavra idônea. E ele continua. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, olha só,
Para o homem, todavia, não se achava o quê? Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não seja, ele olhou, Deus colocou ali todos os animais, toda a alma, e ele percebeu o quê? Não tem ninguém compatível, não tem ninguém idôneo, não tem ninguém da mesma espécie, não tem alma vivente, porque não tem ninguém que tenha uma parte de Deus dentro. Deus soprou nas minhas narinas, tem algo de Deus aqui dentro, tem uma parte de Deus aqui dentro. Eu sou alma vivente e não tem ninguém idôneo, compatível comigo. E eu preciso de alguém compatível, idôneo. É isso que está acontecendo aqui. Então, olha só, depois que ele desejou, depois que ele quis, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, olha só, agora ele olha. Nossa, deslumbrado. Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á o quê? Varoa, por quanto do varão foi tomada. Então você percebe? Então ele estava lá, sozinho, uma vida solitária. Lembra que eu disse aqui? Não existe vida cristã sozinho. Não existe vida cristã solitária. A vida cristã é comunhão, é equipe. Eu e você precisamos de uma equipe. Eu e você precisamos estar conectados a uma equipe. Equipe fala do quê? De pessoas. Então, o berço da alma. Então, lembra do que eu falei, o referencial, então a sua alma tem valor, Deus coloca um referencial, domínio, Deus te abençoou, Deus coloca um propósito, Deus te coloca no lugar do Éden para ter prazer. A vida cristã é uma vida de prazer, e o Éden tem a ver com a obra de Deus, está conectado com as coisas de Deus. Isso é o Éden para mim, para você. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Esse é o Éden. Aí agora você, então olha só, o berço da alma está sendo o quê? Construído. E o que está faltando agora? Equipe. A vida de uns com os outros, a comunhão, o estar juntos. Então Deus o que agora? Preparou uma equipe para Adão, que no caso aqui é Eva. Agora, presta atenção. Então nada de Deus é imposto. Ó, toma na cabeça. Se você não fizer, toma na cabeça. Isso é o diabo. O diabo quer atribuir isso a Deus. Deus não é assim. Nada é imposto, Deus nos influencia, Deus propõe algo. Então é necessário que eu e você desejamos aquilo, que nós queiramos, né? Não sei qual é a palavra, queiramos aquilo, que abraçamos aquilo que Deus está propondo para nós. Então precisamos desejar o quê? Uma equipe. E essa equipe, como que eu te explico aqui? Então, hoje, eu estou aqui na igreja. Então, a nossa estrutura hoje, então eu sou pastor da igreja. Aí tem lá os líderes de célula. Mas mesmo sendo pastor, eu hoje exerço uma função do quê? De discipulador. Então, eu sou discipulador, ou então eu sou discipulador. E tem lá os líderes de célula. Esses líderes de célula, presta atenção no que eu estou falando. Quem é a equipe deles? São os pares. Então nós temos lá o líder de célula. Então os pares, os outros líderes de célula, são os pares dele, faz parte da equipe. Mas isso é só uma parte da equipe. Porque abaixo do líder de célula, tem os seus liderados, que são os membros da célula. Você percebe? Então os membros da célula faz parte da equipe do líder de célula. E o líder de célula tem a sua equipe, que são os seus pares. Então, olha só. Então, os membros da célula faz parte da equipe do líder de célula. E o líder de célula tem os seus pares, que são os outros líderes de célula. Só que tem mais, tem algo acima, que é o pastor da igreja. Ou seja, no caso aqui, é o discipulador. Alguém que lidera esses líderes de célula. Então, você percebe que essa é a equipe. Alguém que lidera os líderes de célula, os membros da célula. Então, essa é a equipe. Então, aqui no meu caso,
Essa é a equipe que Deus me deu. E eu fui dado para eles, Deus me deu. Deus inseriu a minha vida na vida desses líderes, desses membros de alguma forma. Então foi Deus, não foi eles que me escolheram. Então você percebe? Não sou eu que escolho, é Deus que dá. Isso é poderoso, oh Deus. Os líderes de célula, eu não escolhi nenhum líder, foi Deus que me deu. Deus que colocou na minha vida. Agora, eu tenho que ter disposição de servir. Servir essas pessoas. Servir, ou seja, eu fui chamado, eu fui inserido para servir. Deus me deu uma equipe para servir. Não foi isso que Jesus fez? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida em favor dessas pessoas, dessas almas. Então, essa é a disposição minha e sua. Eu tenho disposição de servir as outras pessoas, ou seja, de uma maneira completa. Então, se eu quero que uma equipe seja gerada por Deus, eu tenho que ter disposição de quê? De servir. Aleluia, aleluia. Isso é o que isso é o resumo da lição de hoje, que é a restituição da vida de equipe. Então, eu e você eu tenho que desejar. Primeiro eu tenho que desejar. Não existe vida cristã sozinho. O nosso Deus é um Deus de equipe, é um Deus de comunhão. E eu tenho que desejar o que? Isso. Que essa vida que Deus vive é melhor do que a minha vida. E eu desejo essa vida, quero essa vida para mim. Só que Deus vive em equipe. E Deus quer gerar numa equipe. Mas para Deus gerar numa equipe, eu tenho que desejar. E além de desejar, eu tenho que servir essa equipe. Essa é a disposição. Que é uma equipe o quê? Gerada por Deus. Não fui eu que escolhi. Deus gerou. Não foi você que escolheu. Não foi os líderes de célula que me escolheram. Foi Deus que gerou. Então essa equipe, hoje que nós temos, no meu caso, na igreja aqui de Presidente Prudente, na videira, não fui eu que gerei. Foi Deus que gerou. E eu estou muito feliz com ela, você pode ter certeza disso. Eu tenho prazer de estar junto com eles. Eu tenho prazer de estar perto deles. Amém? Então que você possa entender isso. Que equipe faz parte do berço da alma. Para que a minha alma está sendo desenvolvida, transformada, eu tenho que ter isso na minha vida. Então, lembra disso. Então, tem um casamento, a boda do cordeiro. É uma noiva. E essa noiva precisa ser o quê? Idônea, compatível. E nós vamos nos casar. Nos casar com quem? Com Jesus Cristo. Nós somos a noiva do cordeiro. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, esse é o ano da restituição. Que você possa estar se apropriando disso. Abraçando isso. Né? Deus está restaurando o berço da nossa alma. Então, essa é uma oportunidade única para mim e para você. Abraça. Esteja nesse jejum. Esteja lendo o material. A cada capítulo, no final, né? Faça a sua declaração, aquilo que ficou claro na sua vida. Então, aqui, ó, como ficou claro essa vida de equipe. Então faça uma declaração escrita. Se posicione em relação a isso. Abrace isso para mim. Abrace isso na sua vida. Também deseje isso. Não existe vida cristã sozinho. Eu e você precisamos de uma equipe. Então deseje uma equipe que Deus vai te dar uma equipe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ter uma palavra de Deus. Para você que está me ouvindo, ou você que vai estar me ouvindo em algum momento dessa devocional. Volte para o corpo. Volte para a igreja. Se conecte ao corpo. Você, por algum motivo, você se afastou por decepções, por um referencial errado. Nós temos um referencial, Jesus Cristo. Você não pode viver desconectado com o corpo.
Nós vamos ver isso durante esse jejum. Essa é a segunda parte. Eu e você precisamos estar conectados no corpo. Não existe vida cristã do eu sozinho. Então você que está me ouvindo, por algum motivo, por alguma decepção, perdoe e volte para o corpo. Volte para a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Você faz parte da noiva. E você vai estar sendo preparado para esse casamento, conectado com o corpo. Não é desconectado com o corpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra da parte de Deus. Quero orar pelo seu dia. Hoje é segunda-feira, orar pela sua semana. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Pai de amor, mais uma vez te damos graças. Te agradecemos por esse dia, porque esse dia as suas misericórdias se renovaram, se tornaram novas a cada manhã. Nós abraçamos isso. Nós cremos que nós já somos abençoados, que esse dia já é abençoado. E em tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos, em tudo aquilo que o seu filho, a sua filha colocar as suas mãos, vai prosperar, vai dar certo. Aonde ele colocar a planta dos seus pés, o Senhor dará a ele por herança. Qualquer dificuldade, qualquer problema, o Senhor dará sabedoria, inteligência para resolver problemas que outros não conseguem, porque ele é abençoado. Em nome do Senhor, tem um dia abençoado. E aonde você entrar, exerça governo, exerça domínio. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amanhã, 6h30, estamos aqui de novo. Um excelente dia para você e para sua casa, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Estamos encerrados.